Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Estou ofendido. Por que o cristianismo e o islamismo não podem ser usados em um mundo moderno, plural e democrático? Em um mundo onde a pluralidade de crenças e valores se torna cada vez mais central para o tecido social, eventos globais frequentemente provocam debates acalorados. Quando figuras religiosas ou simbologias culturais são reinterpretadas, as reações podem variar entre admiração e ofensa. Dois casos recentes exemplificam esse dilema: a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 e as controvérsias envolvendo charges de um jornal europeu. O caso da abertura das Olimpíadas de 2024. Durante a abertura das Olimpíadas em Paris, a representação de Ares, o deus grego da guerra, causou desconforto em alguns grupos cristãos. Os organizadores explicaram que a figura era um alerta artístico para a crescente violência no mundo moderno, mas a escolha do simbolismo provocou críticas. Ares, um personagem mitológico, foi interpretado por alguns como uma afronta aos valores religiosos contemporâneos. Embora a intenção fosse promover a reflexão, o episódio reacendeu questões sobre os limites da liberdade artística em um cenário pluralista. O caso do jornal europeu e as charges islâmicas. Outro exemplo emblemático é o das charges publicadas por um jornal europeu, que levaram a protestos violentos por parte de alguns grupos muçulmanos. A publicação foi percebida como desrespeitosa e ofensiva à figura do profeta Maomé, um tema sensível no islamismo. Esse episódio gerou discussões sobre a liberdade de imprensa versus o respeito a crenças religiosas, culminando em tensões que destacam o desafio de equilibrar direitos individuais e coletivos. Por que essas situações persistem? Ambos os casos revelam uma questão central: como abordar símbolos religiosos ou culturais em um mundo globalizado? Para muitos, a liberdade de expressão é um direito fundamental. Contudo, quando essa liberdade é exercida em contextos de alta visibilidade, ela pode entrar em conflito com valores religiosos profundamente enraizados. O cristianismo e o islamismo, como as duas maiores religiões do mundo, desempenham papéis significativos na formação de identidades culturais e políticas. Em sociedades democráticas, a coexistência de múltiplas crenças exige um cuidado especial para evitar que um grupo se sinta marginalizado ou atacado. Reflexões para um mundo plural. No cenário atual, nem o cristianismo nem o islamismo podem ser abordados como sistemas culturais imutáveis. Um mundo democrático deve ser capaz de proteger a liberdade de expressão sem ignorar as sensibilidades religiosas, promovendo o diálogo em vez da polarização. É crucial reconhecer que tanto a arte quanto a mídia desempenham papéis poderosos na formação de narrativas sociais, mas esses papéis devem ser exercidos com responsabilidade. A lição desses exemplos é clara: ao reinterpretar símbolos históricos ou religiosos, precisamos de uma abordagem inclusiva que respeite a diversidade de perspectivas, ajudando a construir uma sociedade mais harmoniosa e menos propensa a conflitos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Neste episódio especificamente, eu queria falar para vocês um pouco sobre o conceito de ofensas públicas por religião. Acho que esse é um conceito que sempre vale a pena a gente trazer, porque eu acredito que existem várias vantagens em um mundo mais ateísta e talvez uma das maiores vantagens seja menos ofensas, né? As pessoas vão se ofender menos facilmente. Mas a questão muitas vezes não tem a ver com a ofensa per si, né? Porque ofender, todas as pessoas vão sempre se ofender. Eu acho que o mundo ateísta ele não será com menos ofensa. Às vezes o agnóstico ele se ofende quando você diz que, por exemplo, que o agnóstico é o covarde, que não tem coragem de ser o ateísta. Eu acho, então assim, as ofensas sempre vão existir. Acho que não tem como se livrar dela. Mas a diferença é que a ofensa religiosa ela é validada, né? Às vezes quando uma pessoa se ofende individualmente, a gente tende a até mesmo usar um gaslight na pessoa. Você está exagerando, você está reagindo excessivamente. Então, muitas vezes a tendência geral é minimizar a ofensa da pessoa, né? Quando a pessoa se ofende, a gente usa um gaslighting, a gente usa uma espécie de técnica para minimizar a ofensa. Só que no caso da religião a gente faz o oposto, né? No caso da religião a gente valida e toda ofensa em termos religiosos ela gera violência direta ou indireta. No caso do islamismo, a ofensa tende a ser direto, né? Ou seja, a violência tende a ser direto porque devido ao histórico do islamismo, que o islamismo é uma religião bastante atrasada, né? Isso não é novidade para ninguém. No caso do cristianismo, o cristianismo está dentro de países democráticos, o que dificulta um pouco mais. Vamos pensar que o cristianismo foi em certo ponto imobilizado nesses países democráticos. Então não caia na falácia de que o cristianismo evoluiu, né? O cristianismo é tão primitivo quanto o islamismo. Só que o cristianismo está numa situação, numa boca de sinuca, que ele tem que evoluir, né? Nós pegamos o caso, por exemplo, da questão do aborto, por exemplo. O fato da Igreja Católica ter aceito o aborto não é porque a Igreja Católica quer aceitar. É que a Igreja Católica foi empurrada a aceitar. Ela não teve muita escolha, foi uma questão de sobrevivência, né? E no caso do casamento dos LGBTQI+, a Igreja Católica está começando a aceitar. Mas isso não é porque a Igreja Católica aceita a homossexualidade, né? Porque a Bíblia deixa bem claro, é porque as sociedades evoluíram e os direitos básicos das pessoas, incluindo as comunidades LGBTQI+, está virando cada vez mais uma regra. Eu queria falar sobre um assunto que sempre me incomoda, que são as ofensas religiosas, né? No Brasil, nós temos inúmeros casos, por exemplo, o livro do O Menino Marrom, teve, eu acho que o Avesso da Pele, são livros que foram censurados em escolas, por grupos, por pessoas geralmente associadas à religião. Geralmente vem de uma ofensa religiosa, né? E nos Estados Unidos tem vários documentários sobre os movimentos de supremacia branca, que geralmente são o nacionalismo cristão, no qual eles patrulham as escolas e removem os livros das escolas, né? Infelizmente, os patriotas brasileiros, né, os nacionalistas cristãos brasileiros, copiam os americanos. Então, eles já trouxeram essa maldição para cá. Então, o caso de censura de livros em escolas públicas, o Menino Marrom, teve o caso acho que a Avesso da Pele ganhou o prêmio Jabuti, são todos exemplos. Eu tenho a sensação de que esses exemplos não são individuais, né? Eu tive meu livro censurado na escola e também no Centro Cultural, no qual o volume 2 dessa série seria o volume 2 dessa série, que é Ciência para Não Cientistas, se chama Religião. Eu havia proposto de falar do meu livro, tanto no Centro Cultural quanto na escola. Nos dois casos eu fui censurado, e eu explico melhor no meu livro. O professor que ia participar presencial, depois eu convidei ele para participar online, ele falou que recebeu uma chamada e ele se sentiu incomodado e com medo de perder o emprego, ele também não quis nem participar online. Então, a censura do conhecimento é uma marca registrada da religião. Historicamente, o cristianismo, ele tem censurado obras de arte, ele tem censurado, tem as famosas imagens no qual foi cortado o pênis e colocado uma folha. Isso, na verdade, são os inúmeros casos de censura de obras de arte, né? E sempre tem um caso, né? Mesmo a Igreja Católica, o cristianismo perdendo o poder, né? Como está no tempo moderno, ainda no tempo moderno tem menos poder do que tinha antigamente,
o cristianismo ainda pratica várias formas de censura. Então, aqui eu vou dar exemplos tanto do cristianismo quanto do islamismo. Então, se vê aqueles engraçadinhos, porque você não faz piada do islamismo? Não, aqui eu vou dar exemplo do islamismo também. Porque nesse caso, eu não vou comprar briga, como eu falei, eu não vou comprar briga com o islamismo, se o islamismo não é um problema no Brasil. Mas nesse caso, o motivo que eu incluí o islamismo, geralmente não falo de islamismo, mas o motivo que eu incluí o islamismo é para mostrar que os dois vieram da mesma base. Tanto o islamismo quanto o cristianismo vieram do judaísmo. Então, o formato dessas religiões é o mesmo. Tanto que no cristianismo, você às vezes pode se perguntar por que no cristianismo não existe imagens, né? Ou seja, você não tem imagens na Bíblia, né? Não existe imagem de Jesus, não existe imagem no cristianismo, porque dentro do cristianismo era proibido, né? Não existia uma proibição que permaneceu no islamismo, mas no cristianismo também tinha essa proibição. Então todas as proibições que existem no islamismo já teve no cristianismo, como por exemplo a proibição de Bíblias que não tivesse na linguagem correta, né? No islamismo essa regra ainda existe, né? Você não pode, é proibido o Alcorão em uma linguagem que não seja, acho que não me engano, árabe, né? Que é a linguagem deles. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Mas eu queria comparar também com uma outra religião, né? Que é o budismo, né? Eu já fiz várias comparações com o budismo, né? O budismo não tem um histórico, né? Um histórico de ofensa. No caso do cristianismo, nós temos o conceito de blasfêmia, né? A blasfêmia, né? O nome foi criado para isso. Toda vez que alguém ofender a religião, é chamado de blasfêmia, né? Muitos cientistas foram queimados sob a ideia de blasfêmia. Pessoas, mulheres, bruxas, né? Supostamente bruxas, foram todas queimadas por supostamente blasfêmia. Tem uma piada que eu gosto muito, que blasfêmia é o nome, é uma lei, que são leis criadas para evitar que um Deus todo-poderoso se ofenda, né? O que é uma piada, né? Porque um Deus todo-poderoso, por que ele vai se ofender? Bertrand Russell falava muito isso, né? Que se Deus existe, muito possivelmente não seria tão sensível quanto os cristãos dizem que ele é, né? Essas ofensas, é engraçado que nunca é Deus, nunca é Jesus que vem aqui se defender, é sempre os dogmáticos, os malucos, os malucos cristãos perturbados que vão comprar briga, né? Deus nunca se manifesta, Jesus nunca se manifesta, sempre são os fiéis, né? Tem uma história no budismo, que eu gosto muito do budismo, eu sempre menciono o budismo, então eu gosto de contar, mas o budismo tem uma história no qual uma pessoa aleatória dá um tapa na cara de Buda. Essa história é bastante conhecida no budismo. E os seus fiéis, depois de ver aquela cena, começam a ficar irritados e quer devolver a agressão ao agressor e pergunta ao Buda porque Buda não reage. E Buda diz o seguinte, que eu acho que é uma frase muito interessante, um pensamento muito interessante. Eu não estou ofendido com a pessoa que me estapeou, né? Eu estou ofendido com vocês que me seguem e até hoje não me conhecem. Eu achei bem interessante isso, né? Que nesse caso Buda, na verdade, ele focou mais no fato das pessoas que conhecem ele do que na pessoa que praticou a ofensa. Porque a pessoa que praticou a ofensa, depois, no dia seguinte, parece que ela voltou, segundo a história, e pediu desculpas a Buda, né? Explicou que ela havia feito aquilo porque ela havia ouvido coisas horríveis de Buda, né? Essa, na verdade, é uma mensagem sobre... Eu geralmente uso essa história para falar sobre as fake news, né? Que é a história das fake news, né? As pessoas atacam uma a outra mais por aquilo que ela não conhece do que por aquilo que ela conhece. E no nosso caso, tem os exemplos, né? O exemplo que nós vamos dar tem a ver com isso, né? Um exemplo que eu vou dar é a ofensa que os cristãos se sentiram recentemente na abertura das Olimpíadas, né? O que poucos cristãos talvez saibam é que a abertura das Olimpíadas tinha a ver com deuses gregos e o cristianismo roubou imagens da história grega. Então, de forma indireta, né, quando foi o Antigo Testamento, né, que o Antigo Testamento muito possivelmente foi escrito em zona rural. Então, já no Novo Testamento, há fortes evidências de que os seguidores de Jesus, né, seguiram para a zona rural, né, que seriam Grécia, essas zonas mais... Então, muito possivelmente, o Antigo Testamento é de zona rural e o Novo Testamento, que já está em grego, né, já é algo mais moderno, foi feito em zonas mais cidade grande, né. Então, esse que é o seguinte, que muito possivelmente, e vamos sempre lembrar que a imagem que eles se ofenderam, que foi a última sopa, né, que me parece, é uma imagem feita
por Da Vinci, que muito possivelmente era gay, muito possivelmente era ateu, e Da Vinci muito possivelmente pode ter se inspirado na Grécia Antiga, né? Porque a gente não, até onde eu sei, não, talvez eu vou pesquisar um pouco mais, mas a gente não sabe exatamente, não sei, mas talvez tenha algum pesquisar, mas é possível que Da Vinci tenha se inspirado, né? Porque a Bíblia, ela não tem figuras, a Bíblia não tem imagens, né? Então, tudo que Da Vinci fez pode ter sido inspirado na Grécia Antiga, né? Então, a ofensa, ela vem da ignorância. Raramente você vai se ofender quando você conhece algo, porque se eles conhecessem, eles teriam sabido que, primeiro, existem fortes similaridades. Exatamente, se você pegar o quadro é uma ceia também, né, no caso, é uma mitologia grega, no qual o deus da violência chamou todos os deuses e você consegue comparar a semelhança. Então, assim, será se Da Vinci copiou os deuses e a ofensa que eles estão sentindo é meramente a ignorância batendo na porta? Mas eu também pergunto, eles sabem que Da Vinci muito possivelmente era gay e muito possivelmente Da Vinci era ateu. Então, assim, nós não temos como dizer com certeza, mas existem sintomas, porque na época de Da Vinci era perigoso, né, você se declarar ateu. Pior ainda se declarar gay. Então, eu vou comparar, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né? O primeiro exemplo que eu vou dizer para vocês é que, por incrível que pareça, esse padrão de ofensas com abertura, eu vou mostrar para vocês uma lista depois, mas esse padrão do cristão ficar se ofendendo com a abertura de Olimpíadas não é novo, né? Quando eu fui fazer a pesquisa, eu estava interessado em 2024, né? Foi recente, mas já aconteceu antes. No Rio de Janeiro, na Olimpíada no Rio de Janeiro aqui no Brasil, em 2016, eles também se ofenderam, né? Eles se ofenderam aqui porque aqui parece que teve uma menção, né? Vamos ver se eu acho aqui. Teve uma... Não, a gente vai voltar, mas aqui teve uma menção à questão a gente vai voltar porque eu estou com o material aqui, mas acho que só veio mais para frente. Mas no caso do Rio, teve a ver com a menção ao papel da igreja na escravidão, né, nos escravos. Então, nesse caso, em janeiro, a menção foi direta. Nesse caso, foi realmente uma menção direta. Mas a gente pode sempre lembrar que a gente tem liberdade de pensamento, liberdade... Assim, não faz sentido a gente permitir que uma religião, no caso do cristianismo no Brasil, ele censure a obra de arte, censure a expressão intelectual, porque o cristianismo já fez isso historicamente. O cristianismo vem fazendo isso durante 2000 anos, censurando, matando cientistas, matando artistas, impedindo que obras de arte que não fossem do interesse deles ganhassem visibilidade, porque a censura, por exemplo, meu livro, por exemplo, foi censurado onde que eu moro, que é de 90% cristãos, né, que fala, é uma crítica à religião. Quando você censura alguém ou algo, isso desaparece. Em alguns casos, ganha visibilidade, como o Avesso da Pele, o Menino Marrom, mas imagina a quantidade de obras de artes, a quantidade de expressões intelectuais que são censuradas e nunca ganham visibilidade. Então, a censura ela tem esse problema, que ela, uma vez que algo é censurado, perde totalmente a visibilidade. Então, esses casos famosos que a gente fica sabendo, muito possivelmente apenas a ponta do iceberg. Então, a gente combater esse dogmatismo, a censura de obra de arte, tem que ser uma das metas de qualquer grupo que realmente se alinha ao ateísmo. No caso do islamismo, né, que são os muçulmanos, muito parecido, foi uma charge, né? E essa charge foi circulada em um jornal europeu. Só que esse jornal europeu, eles eram um jornal de circulação local, né? Então, aparentemente, a charge, ela não foi dirigida diretamente ao profeta Maomé. Então, não foi uma charge, foi no dinamarquês, né? No jornal dinamarquês e no jornal francês, né? 2005 e 2015, né? Parece que foram 10 anos depois. Essa charge parece, eu entendi bem, e os ataques, no caso do muçulmano, foram violentos, porque, no caso, como disse o muçulmano, o islamismo é uma religião arcaica, né? Mas não quer dizer que o cristianismo não seja, mas o cristianismo ele acabou estando em países mais democráticos, mas se você pegar os países africanos que ainda têm o cristianismo, são bastante violentos. O Brasil é um país muito violento.
O bolsonarismo é o exemplo da violência cristã. Nos Estados Unidos acho que tem um grupo chamado KK, né, que basicamente é muito conhecido por ser um grupo perigoso, armado, é um grupo cristão. Os cristãos negam que eles sejam cristãos, como no Brasil, né? Muitos dizem que o bolsonarismo não é cristão, mas essa é uma técnica muito conhecida do cristianismo, né? Que de sempre que alguém faz bobagem, aí eles tendem a dizer, mas eles não são cristãos, né? Eu tenho uma postagem de blog que eu vou deixar para vocês. Então, a comparação Deixa eu pegar para vocês aqui um exemplo, né? Eu vou pegar para a gente poder discutir um pouco mais a polêmica da abertura Então, o caso da abertura das Olimpíadas... No momento que eu vou pegar para vocês aqui, né? Olá! Vamos fazer uma pequena pausa nesse podcast para lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, Google Play, e ao comprar os meus livros, você dá um suporte ao meu trabalho. Esses livros estão disponíveis em vários formatos, como e-book, Google Book, como audiolivros. Então, audiolivros é uma excelente opção. Você pode ouvir o livro enquanto você caminha. Então, você oferece seu suporte comprando meu livro na Amazon, Google Play ou formato audiolivro, qual for a sua preferência. Então, vamos continuar assistindo o show. Então, as Olimpíadas 2024, em Paris, houve a reação negativa de um grupo cristão. O evento apresentou performance cultural e artística que incluíam significados simbólicos religiosos reinterpretados artisticamente. Algumas pessoas da comunidade cristã expressaram essas apresentações foram insensíveis e interpretadas como uma afronta aos seus valores religiosos, especialmente porque os símbolos, né, foram colocados em contexto inadequado por parte dos públicos. Né? Inadequado quer dizer gay, né, que a abertura tinha... várias drag queens, né, reinterpretando a festa dos deuses, que parece muito com a festa com a última sopa, né? Só que não é a primeira vez que acontece isso. Eles também fizeram o mesmo showzinho com o filme da Barbie, né? Que o filme da Barbie colocou a Barbie como gay. Então observa que no caso dos cristãos é sempre quando eles tentam ser associados à homossexualidade, né? Os gays, né? Ou seja, o famoso ódio escondido, embutido do LGBTQI+, que agora eles não admitem mais diretamente porque sabem que pode ter problema. Mas o ódio contra os gays, que antigamente era mais direto, né, continua vivo dentro do cristianismo e aparece nessas ofensas. Toda ofensa dos cristianismos, você vai ver que estão relacionadas à homossexualidade, né, que é o caso do filme da Barbie, que é o caso essa abertura das Olimpíadas. Né. Então, no caso das aberturas das Olimpíadas, eles se ofenderam com a última sopa. Né. Então, durante a abertura das Olimpíadas, em Ares, o deus grego da guerra, né, causou desconforto em alguns cristãos. Os organizadores explicaram que a figura era um alerta artístico para a crescente violência no mundo moderno, mas a escolha do simbolismo provocou crítica. Ares, um personagem mitológico da Grécia Antiga, foi interpretado por alguns como uma afronta aos valores religiosos. Só que, na verdade, eles não tinham nada a ver. Muitos cristãos nem sabiam o que é o Ares. Né? Eu cheguei a ver na internet, cheguei a conversar com alguns cristãos que também se ofenderam. Eles não sabiam quem que é Ares. Né? A picuinha deles era que a imagem lembra a última sopa e foi interpretada por drag queens, né? Drag queens, ou seja, eles têm problema com a comunidade LGBTQI+. Eles não sabem o que é Ares, eles não sabem, a maioria não tem nenhuma ideia do que é a mitologia grega, não tem nenhuma ideia de que o cristianismo foi adotado pelo imperador romano, então, ou seja, existe uma conexão enorme. Muitos não têm nenhuma ideia de que o Novo Testamento, que é a história de Jesus, é escrito em grego, o que quer dizer que Jesus é um nome grego, ou seja, então essa similaridade entre a última sopa e a Grécia Antiga, talvez Da Vinci fez de propósito, né? Talvez Da Vinci, eu não sei a história essa história da última sopa, como é que Da Vinci fez, por que ele fez daquela forma específica. A Bíblia não tem imagens, né? Não existem imagens, era proibido ter imagens no contexto bíblico. Então o caso do jornal europeu, eu mencionei para vocês, né, a charge foi publicada no jornal europeu que levaram a protesto violento, no caso de violência física, por parte de alguns muçulmanos. A publicação foi percebida. A parte mais bizarra, que se eu entendi bem, só dos muçulmanos, é que esses países europeus receberam esses muçulmanos vindo de perseguições religiosas nos países deles, né? Ou seja, eles foram recebidos nos países europeus devido à perseguição religiosa no país deles e depois provocaram violência em outro país que os receberam com braços abertos, né? É uma coisa bem assim,
bizarra, né? Que a gente pensa que você é recebido em um país devido à perseguição religiosa e depois você passa a praticar a mesma violência, eu entendi bem a história, que você sofria no seu país. Porque essas situações persistem. Em ambos os casos, revela uma questão central. Como abordar símbolos religiosos ou culturais em um mundo globalizado? Eu honestamente acho que a gente não deveria dar mínimo para os religiosos, porque se você está em um mundo globalizado, onde você tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão, os religiosos deveriam aprender a não se ofender menos, né? O mais bizarro é que geralmente você não vê, em geral, né? Eu não estou dizendo que não existe, mas em geral você não vê essas ofensas com relação às outras religiões, né? Em geral, a Umbanda, coisa e tal, o mesmo budismo, geralmente você não vê esse tipo de reação, né? Porque a base do cristianismo e a base do islamismo é uma base de poder, né? Historicamente, eles usaram força física, né? Hoje, como a força física não pode ser mais usada nos países que geralmente o cristianismo está inserido, eles usam esse tipo de ofensa que, na verdade, é um tipo de força física, porque isso causa transtornos, causa dificuldades, isso causa perseguição de pessoas. Geralmente, o bolsonarismo é um exemplo, que o bolsonarismo em si, ele nunca usou força, né? Bolsonaro nunca, ele mesmo fez trabalho sujo, ele incentivou as pessoas, ele usou o discurso de ódio, né? No caso de Donald Trump é a mesma história, eles mesmos não fizeram nada, eles só usaram o discurso de ódio. Então, o cristianismo e o islamismo, como as duas maiores religiões do mundo, desempenham papéis significativos na identidade cultural. Lembrando que o islamismo e o cristianismo são as duas maiores religiões do mundo, mas são também basicamente a mesma religião, né? A base é a mesma, a história é a mesma, os textos sagrados têm a mesma base que é o Alcorão, né? Desculpa, que é a Tora, que é o Antigo Testamento, que são os textos dos judeus. Então, é um mundo cada vez mais plural, é cada vez mais complicado você ter esse tipo, né? Então, aqui vamos ver uma lista desse tipo de ofensa, lembrando que as Olimpíadas é apenas um exemplo, né? É filme da Barbie, é livro censurado em escolas com o Menino Marrom, é do avesso. Aí eles arrumam uma desculpa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você percebe pelo comportamento que é a mesma história, tem a ver com homossexualidade, tem a ver com a supremacia branca, tem a ver com a incapacidade dos cristãos de não fazer uma análise histórica, eles não querem ser responsabilizados pelos escravos, pela tortura. Então, a abertura da Olimpíada 2016, no Rio de Janeiro, né, no qual a cerimônia foi um espetáculo de grandiosidade e diversidade cultural, e incluía uma das figuras mais notáveis foi a imagem do Cristo Redentor, que foi iluminada e apareceu de forma simbólica durante a cerimônia. Embora o evento fosse claramente focado na cultura brasileira, o uso do Cristo Redentor gerou críticas. Algumas pessoas consideraram a inclusão do cristianismo uma forma de imposição religiosa, né? Um evento internacional, ou seja, nesse caso, aparentemente a briga foi mais ou menos o oposto, né? Aparentemente as pessoas se sentiram incomodadas que o cristianismo foi colocado como base nas Olimpíadas, né? Acho que teve algumas coisas também de algumas pessoas também ficarem incomodadas com Vamos continuar aqui então. A abertura de 2002 em Londres, né? Isso aqui é em Londres, né? Aqui são as aberturas das Olimpíadas. Em 2002 em Londres, chegou também reações à religião, né? Especialmente por causa da maneira como a igreja anglicana foi representada. Durante a cerimônia, um segmento foi dedicado à figura de Elizabeth II, né? Elizabeth II. Como abordagem simbólica incluía a presença de figuras religiosas. Algumas pessoas viram isso como maneira de estabelecer uma conexão com relação à tradição anglicana, gerando reações que achavam que o evento deveria ter um enfoque mais secular. Então, nesse caso, a ofensa está vindo da parte de quem acha que a religião não deveria ser usada como... esses eventos internacionais não deveriam ser usados como palanque, né? Vamos lembrar aqui no caso da abertura das Olimpíadas 2024, aparentemente, pelo que os organizadores disseram, não era uma representação religiosa, era uma representação da cultura grega, né? Era uma representação da cultura grega e, nesse caso, os cristãos se ofenderam. Então, aparentemente, nas Olimpíadas anteriores, foram as pessoas que se ofenderam, porque o cristianismo foi enfiado dentro das Olimpíadas, fazendo propaganda de graça para o cristianismo. No caso, o Rio de Janeiro foi esse caso, Londres também foi esse caso. Vamos ver o próximo aqui, Pequim, né?
porque os símbolos religiosos espirituais, especialmente taoísmo e budismo, né, causou discussões, especialmente por parte do grupo considerado a celebração como uma forma de promover a ideologia política do Partido Comunista Chinês, que controla a região, ou seja, novamente, o conflito com religião. Como sempre, aqui a gente tentando evitar que as Olimpíadas sejam usadas como palanque para a religião. No caso, aparentemente, Paris, o problema foi outro, foi os cristãos que se ofenderam. Nesse caso, quem se ofendeu foi pessoas que usaram as Olimpíadas para fazer promoção. A abertura da Olimpíada de 2014 também teve uma 2014, né? Ou seja, Sochi 2014, controvérsia, em parte pela apresentação da religião russa ortodoxa, né? Novamente, ou seja, aqui na verdade as críticas têm sido com o uso das Olimpíadas para fazer uma representação religiosa em um evento de natureza secular. Durante o evento, a Igreja Ortodoxa Russa foi mencionada e teve sua presença destacada de forma simbólica. A Igreja Ortodoxa Russa tem uma história, né? Recentemente teve a Ucrânia expulsou aparentemente a Igreja Russa lá da Ucrânia. Christopher Hitch comenta em uma das suas palestras antes dele morrer que os russos tinham um projeto de poder, né, de misturar a igreja com o Estado, com Putin, e era uma coisa meio assim, isso foi bem antes do Hitch morrer. Então tem toda uma história que, embora a Rússia tenha uma longa tradição de laicidade nas suas instituições públicas, a religião ainda exerce uma influência considerável, né, o que gerou críticas. A abertura da Olimpíada de Tóquio 2020, né? O Tóquio, embora não tenha sido tão focado em religião quanto as outras edições, né, que foram anteriores, a cerimônia foi marcada, Tóquio foi 2020, né? Tóquio 2020, realizado em 2021. Foi marcado por uma reflexão sobre a espiritualidade japonesa. A cerimônia incluiu rituais do shintoísmo, relação nativa do Japão, religião nativa do Japão, o que provocou alguma crítica por parte do grupo que achava que o evento deveria ser mais secular. Ou seja, as brigas até agora têm sido para que as Olimpíadas não sejam usadas como palanque para a religião, né? Só que em 2024 foi o oposto, né? Aparentemente não teve religião, foi uma mitologia grega, aí os cristãos se ofenderam que não podia ofender a religião deles. Esses exemplos mostram como o uso de símbolos, né? Ou seja, eu dei para vocês vários exemplos, eu vou deixar para vocês uma postagem de blog, no qual vocês viram um padrão, né? É interessante, até 2024, né, que foi todas elas tinham um simbolismo um simbolismo religioso local, e vários se ofendiam que ela deveria ser mais secular. No caso de 2024, você teve aparentemente o oposto, você teve algo mais secular, que era a mitologia grega, né, que é algo mitológico, que tinha como objetivo gerar reflexão sobre as crescentes tensões armamentistas no mundo inteiro. Nesse caso, os cristãos se ofenderam, que não podia fazer piada da religião deles, que aparentemente não era uma piada da religião, porque aparentemente era uma menção ao deus grego das guerras, né? Então, ou seja, você vê essa bizarrice no qual a religião está cada vez mais se ofendendo e cada vez mais ou seja, de um lado a busca de que a abertura das Olimpíadas seja secular, e de outro, quando você teve algo mais secular, se eu entendi bem, na 2024, você teve a briga que os cristãos se ofenderam com a abertura das Olimpíadas. Eu vou parar por aqui e eu ainda vou decidir se eu vou colocar ou não para vocês o artigo de abertura, que geralmente eu coloco. Se eu não colocar, ele vai ficar disponível no YouTube, né? O artigo de abertura que eu geralmente coloco é a leitura, né? É a leitura de um artigo que eu sempre escrevo sobre esses assuntos. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar para vocês o link, né? Para vocês disponibilizar. Então, abração a todos e bons estudos. Olá! Você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.